Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 21. Continuando a palestra. A conversa, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Revelará minha curiosidade, o abuso? E ela disse bondosa, não diga isso, pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, mas é sempre possível informar. Rimos da observação e em seguida perguntei: como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, lhe pertence? Ela sorriu e esclareceu: assim como na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, coletivo, né? Sob o controle da governadoria. Porém, cada família espiritual pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. 30.000 bônus hora, né? São 3.759 dias de 8 horas de trabalho, ou seja, um pouco mais de 10 anos. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. Estivemos 18 anos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Porém, Ricardo não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando um ninho para o nosso futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizou com esmero, acentuando-se nossa felicidade. Desde então, meu esposo me ensinou conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos filhos de nossa união os valores educativos de que podia dispor. Porém, os habituando muito cedo aos trabalhos árduos. Depois, compreendi que a existência laboriosa me livrou de indecisões e angústias do umbral, por me livrar de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Então, ela está dizendo que reconheceu que o trabalho duro poupou, né, de tempo livre para fazer bobagens e ter que passar pelo umbral. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene felicidade, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite se reuniram a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar,
minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente está cheio de alegria, o passado chamava as contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra com bônus hora, e sim com o suor justo devido aos seus trabalhos. Ou seja, bônus hora não serve para limpar as besteiras que nós fizemos aqui na terra. Temos que voltar aqui nas reações das ações que fizemos, para aprender com essas reações e voltar melhores ou não, vai depender das nossas atitudes. Dada a nossa boa vontade, nossa visão relativa ao passado doloroso se clareava. Então, a lei do ritmo exigia a nossa volta. Aquelas afirmativas me causavam viva impressão, disse André, né? Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Interrompendo, exclamei: Senhora Laura, por favor, permita uma parte. Mas perdoe a curiosidade. Até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento de laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda? Ou esperou a oportunidade do tempo? Ela respondeu sorridente: Sim, esperei. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos, nos limparmos, né, das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma se considerar o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, do mesmo modo se considera em conta de infeliz. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, gente, é importante esse esclarecimento, porque muitos de nós acreditam, né? Ao desencarnar, vamos lembrar de tudo referente às vidas passadas. E não, a misericórdia divina continua nos ajudando. Vamos nos lembrando a partir do momento que precisamos ou que temos condições de. As besteiras que fizemos na última encarnação já são suficientes para termos muito o que fazer. Então, é preciso saber que a simples curiosidade em fazer terapias de vidas passadas pode ser muito perigosa. Podemos não estar preparados para saber, porque se estivéssemos preparados, de alguma forma, saberíamos naturalmente. E aí André pergunta, né? Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? E ela bondosamente respondeu: eu explico. Quando minha visão interior se clareou, as lembranças vagas me causavam grandes perturbações. Então não foi curiosidade, né? As recordações vinham espontaneamente conforme ela poderia ter. Coincidiu que o meu esposo partilhava o mesmo estado de alma. Ambos resolvemos consultar o assistente longobardo.
Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores, ou seja, aos espíritos responsáveis pela transfusão de energia, né? Os espíritos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares, ou seja, tiveram acesso às lembranças. Os técnicos daquele ministério nos aconselharam a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa de auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. Então, continuaram trabalhando às 8 horas diárias e depois do trabalho puderam ter acesso às memórias só 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, nos declarando incapazes de suportar as lembranças correspondentes de outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Perguntei curioso. Não, a leitura apenas informa, ou seja, não sentiam, apenas sabiam do fato, apenas isso. Eles não sentiam aquilo que eles fizeram, era só assim informações. Depois de longo período de meditação para o nosso esclarecimento e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então, precisamos aprender a meditar, é muito importante. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Então, Ricardo e eu ficamos senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então, se você não lembra, não deve nada. Mas se você vai ao passado e vê quanta besteira você fez, se conscientiza que o que fez agora é quase nada perto do que tem para consertar. Sabemos que esse conserto é feito em suaves prestações, tá? O problema de termos as suaves prestações é que a gente vai contraindo mais prestações, porque vamos adquirindo mais débitos. E André, diz, exclamei sob forte impressão. E onde está nosso irmão Ricardo? Como gostaria de conhecê-lo? A mãe de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro em breve dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha, ainda retida na terra, a senhora Laura acrescentou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Então, não precisará de tratamento hospitalar no nosso lar, porque sofrimento aceito com resignação são sofrimentos que vão modelando a alma,
fazem com que não precisamos passar por regiões escuras para nos modelar. Portanto, ela continua, né? Poderei transmitir a ela minhas obrigações no Ministério do Auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Vamos lembrar que nada é por acaso, né? André não está nessa casa por acaso. Ele está aí para aprender, né? E também nós não estamos lendo esse livro por acaso. Temos muito, muito, muito a aprender. Vamos continuar na próxima semana, no próximo capítulo. Fiquem com Deus. Amo vocês.